Olá, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre intervalos reais. Intervalos reais. O que seria um intervalo real? São partes da reta real, subconjuntos de R. O intervalo, vamos pegar uma reta para a gente conversar sobre intervalo. Então eu tenho a reta numerada. Essa reta numerada tem infinitos pontos. Qualquer pedaço que eu pegar dessa reta é considerado um intervalo. Então vamos dizer que eu faço um corte aqui num ponto que eu chamo esse ponto de ponto A. Na hora que eu fiz um corte no ponto A, eu parti a minha reta em dois pedaços. Um pedaço que está à esquerda do A e outro pedaço que está à direita do A. O pedaço que está à esquerda do A é um intervalo que começa em A e vai até o infinito negativo. O outro intervalo, que é o da direita, é um intervalo que começa em A e vai até o infinito positivo. O que eu entendo como intervalo? Eu entendo como todos os números que vão até o infinito positivo, começando no A. Então, se o A, por exemplo, fosse 8, então seria 8, 8,1, 8,2, 8,3, 9, 10, 1000, até o infinito. Agora, se eu ponho um segundo ponto, que eu chamo de ponto B, eu subdividi a minha reta numerada em três partes. A primeira parte, que vai do infinito negativo até o A, é o primeiro intervalo. O segundo intervalo, que é a segunda parte, que vai do A até o B. E a terceira parte, que é a parte que vai do B até o infinito positivo. Agora, quais são as representações do intervalo? O intervalo pode ser representado de três maneiras. Através da reta numerada, em que eu ponho os dois extremos do meu intervalo, onde ele começa e aonde ele termina. Aqui é um intervalo que começa em A e vai até o ponto B. São os chamados extremos do meu intervalo. A segunda representação, que é por intervalo, chamada de intervalo, onde eu coloco os dois extremos e entre colchetes e separado por vírgula. E a terceira representação é chamada de propriedade. Aqui no caso é como se fosse uma propriedade que nós trabalhamos em teoria dos conjuntos. Então aqui no caso o intervalo é o conjunto de elementos x que pertencem aos reais, e esse intervalo é maior, o elemento desse intervalo é maior ou igual a A e menor ou igual a B. Eu usei uma desigualdade para representar o meu intervalo. Vamos ver cada uma delas com calma. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver as outras representações. Representação geométrica do intervalo. A representação geométrica é justamente a representação na reta numerada, onde eu vou achurar. O que significa achurar? Colorir. Porque aqui eu teria três pedaços. O primeiro pedaço da esquerda, que vai do infinito negativo até o A. O segundo pedaço, que vai do A até o B. E o terceiro intervalo, que vai do B ao infinito positivo. Mas de qual deles eu quero falar? Eu quero falar daquele que está achurado. E o pedaço que está achurado é o pedaço, ou seja, o intervalo que vai do A até o B. O que significa esse intervalo? Significa que é válido na minha ação todos os números que estão entre o A e o B. Todos os números que vão do A até o B. Então, se está achurado entre A e B,
Todos os números que estão entre o A e B são válidos, mas e o A e o B? São aceitos? Agora que eu vou analisar os extremos pelas bolinhas. Como a bolinha do A é uma bolinha cheia, quer dizer que o A ele pertence ao intervalo. Quando a bolinha está colorida, eu falo que ela é cheia, mas usualmente nós falamos bolinha fechada. Bolinha achurada, bolinha fechada. Então isso quer dizer que aquele extremo pertence ao intervalo. O outro extremo, que é o B, a bolinha está vazia, não está colorida por dentro. Então eu digo que a bolinha está aberta. E isso indica que o B não pertence ao intervalo. Ele não pertence à minha resposta, não é uma resposta válida. Agora, e os outros dois pedaços? Os outros dois são pedaços que vão até o infinito. Intervalo que vai até o infinito. O achurado vai até a seta final da reta numerada e não se utiliza bolinhas para representá-lo. Então, o infinito não é representado por bolinhas, apenas pelo achurado até o final da reta, que é até a setinha. Então, aqui, o achurado começou em B e foi até a setinha da direita. Então, é o infinito da direita. Agora, o infinito negativo, que é o infinito da esquerda, ele vai, por exemplo, aqui, ó, do A até a setinha da esquerda. Então, para indicar que foi até infinito, basta você achurar até o final da reta numerada. Agora, vamos ver a representação por intervalo. A representação por intervalo utiliza-se os colchetes. Então, o intervalo é representado por seus extremos, separados por vírgula e colocados entre colchetes ou parênteses. Então, vamos ver que momento vai usar o colchete e em que momento vai usar os parênteses. Seus extremos. O colchete vai ficar voltado para o número. Olha que o bracinho do A está voltado, o bracinho do colchete está voltado para o A. E neste caso, eu digo que o colchete está fechado. Ele está voltado para o número. Isso quer dizer que o extremo faz parte do intervalo. Na representação geométrica, a bolinha do A deve ser uma bolinha fechada. Agora, se o colchete estiver de costas para o número, olhem lá no colchete perto do B. Os bracinhos do colchete estão de costas para o B. Isso eu vou entender que o colchete está aberto. O colchete está de costas para o número. E, consequentemente, a interpretação que você tem que ter é que o extremo não faz parte do intervalo. A bolinha dele vai ser uma bolinha aberta. Observação. O extremo aberto pode ser representado também pelo parêntese, voltado para o número. Então, o colchete aberto pode ser substituído pelo parêntese. As duas representações indicam que o colchete é aberto, ou colchete de costas para o número, ou parênteses. E no caso ali, ó, então, aqui estou com o seguinte intervalo. Intervalo fechado no A e aberto em B. Representa o quê? Que é o pedaço da reta numerada que vai do A até o B, sendo que o A faz parte e o B não faz parte. Representação do intervalo agora, por intervalo, mas intervalo que vai até o infinito. O infinito será representado pelo símbolo de infinito, que é esse 8 deitado, seguido do subscrito de positivo ou negativo. Alguns autores colocam esse positivo e negativo
antes ou depois do símbolo de infinito. É válido também, tá certo? Infinito positivo. Vou colocar a reta numerada ali, só para a gente entender melhor a representação. Qual intervalo me interessa? O intervalo que vai do B até o infinito positivo. Então, vamos representar então o intervalo. A bolinha do B, ela está aberta, então o colchete é de costas para o B. E vai do B até o infinito positivo. O infinito é sempre aberto, tá? Sempre de costas para o infinito o colchete. Ou, como tenho simbologia de aberto, ao invés de usar o colchete de costas, eu posso usar parênteses, porque o aberto pode ser representado tanto pelo colchete de costas, quanto pelo parênteses. Então, todas as duas representações de intervalo são válidas. Agora, e se for para o infinito negativo? Um exemplo ali. Então, o meu intervalo começa no infinito negativo e vai até o A. Então, eu ponho que o meu intervalo vai do infinito negativo aberto e vai até o A fechado. Por que o A agora foi fechado? Porque a bolinha do A está cheia, está colorida. Então, quer dizer que o A faz parte. Então, o colchete tem que ficar voltado para o A. Ou o colchete de costas do infinito pode ser substituído pelo parênteses. A simbologia do aberto permite isso. Tá? Todas as duas representações indicam que o intervalo vai do infinito negativo até o A fechado. Observação: o infinito é sempre aberto. A terceira representação, que é a representação por propriedade. O intervalo é representado entre chaves por desigualdades. Então vamos ver lá o que falar sobre seus extremos. Os seus extremos, lá um exemplo lá em cima, ó, por propriedade. Os seus extremos vão ser analisados pelo sinal de desigualdade. Olha ali, como tem o tracinho de igual, aí o tracinho de igual é que indica se o extremo faz parte ou não do intervalo. Então, se tiver o tracinho de igual, com o igual abaixo da desigualdade, o que você vai entender? Que o extremo faz parte do intervalo. Então, o A faz parte do intervalo. A bolinha do A tem que ser uma bolinha fechada. Agora, se não tiver o tracinho de igual abaixo da desigualdade, sem igual abaixo da desigualdade, o extremo não faz parte do intervalo. Então, como não tem o tracinho de igual abaixo da desigualdade do B, então o B não faz parte do intervalo. A bolinha do B seria uma bolinha aberta. E em relação ao infinito? Na representação por propriedade, não tem representação do infinito, pois a desigualdade já dá a noção de ir até o infinito. Exemplo, infinito positivo. Olhem para vocês verem a reta numerada. O meu intervalo começa no B e vai até o infinito positivo. Por propriedade, eu teria o quê? Eu teria lá por propriedade que x pertence aos reais, tal que x é maior do que o B. Quando eu falo que o x é maior que B, eu já entendo que os números maiores que B vão até o infinito. E o infinito negativo? O infinito negativo é o infinito, aqui no nosso exemplo, que vai do A para a esquerda. Como seria a representação por propriedade? Seria x que pertence aos reais, tal que o x é menor ou igual ao A. Menor ou igual a A. Os números que são menores que o A vão até o infinito negativo também. Observação importante, eu sempre leio a propriedade do x
para o extremo. Então, mesmo que o x apareça depois, eu leio x para o extremo. X é menor ou igual a A. Espero que tenham entendido, que eu tenha ajudado. Obrigado e até a próxima aula.